Oi, tudo bem? Agora você vai assistir a segunda mensagem da série Todavia exaltarei e me alegrarei no Senhor. Mais uma vez um tema abençoado, logo no primeiro cântico, não tem como não dizer tudo aquilo que é bênção para as nossas vidas nesse louvor. Todavia me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, Abacuque 3, 17 a 19. Um tema aparentemente fácil, mas com muitas variáveis e possibilidades de ministração. E se nós estudarmos um pouquinho o livro de Abacuque, nós vamos entender a proximidade e a similaridade da circunstância que nós vivemos no mundo atual e em especial no nosso país. Talvez de todos os profetas, Abacuque foi um dos que mais questionou a Deus, em apenas 3 capítulos. E talvez muitos de nós temos questionado a Deus por tantas coisas. Nas semanas que passaram, as alterações que ocorreram no nosso país, as notícias que chegam trazem algumas esperanças, algumas preocupações, mas como nós já dissemos aqui, as preocupações não devem nos pertencer. Estarmos preocupados com coisas que nós não temos como agir e não temos como interferir, certamente não é a vontade do Senhor. Mas vamos ler a introdução desse texto, Abacuque 3, do 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E no 19 ele termina: o Senhor Deus é minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os lugares altos. Interessante que eu vi a ministração do presbítero Marcos semana passada, a gente estava conversando rapidamente, e nós estivemos fora alguns dias e falávamos em casa, como dá saudade estar aqui, como a gente sente falta. Nos lugares onde nós estávamos, nós não tínhamos Wi-Fi nem internet, lá próximo da terra do pastor Zé Luiz, da minha esposa, mas enfim, nós conseguimos ver quando chegamos aqui, e bênção saber que as coisas continuam ocorrendo, independente se nós estamos ou não estamos aqui. Essa é a vontade de Deus. Como eu dizia, o livro de Abacuque é muito atual, se nós compararmos aquela época com a época de hoje. Dá a impressão que Abacuque se teletransportou para o nosso país, lá para o Senado, e começou a dizer, pela voz dos senadores, todo aquele monte de circunstâncias Reis 1 e 2 Crônicas. Você vê que povinho terrível é esse que originou a nação de Israel e de Judá. Abacuque é o único profeta que faz pergunta ao Deus, ao invés de enviar mensagens como os outros profetas faziam. O texto que nós lemos no capítulo 3, do 17 ao 19, trata de uma das mais bonitas passagens da Bíblia. Esse profeta viveu num período de grandes incertezas em sua época, pois o povo estava longe de Deus. Incertezas morais, sociais, econômicas, crise social, crise política, crise de relacionamento, idolatrias e tantas outras circunstâncias que faziam com que aquela sociedade daquele tempo se afastasse completamente de Deus. Fazendo sempre o paralelo, não é diferente de hoje. Nós vemos os países que deram origem ou seguiram um pouco a reforma protestante, muitas igrejas fechando, muitos templos dando lugares a bares, a danceterias, a lugares que nem dá para citar o que está sendo feito naqueles locais. Mas nós vemos a fé sendo dizimada nesses lugares. Eu falava essa semana num culto doméstico que nós fazemos, que muitas vezes o inimigo vai desgastando a nossa vida. Ele não derruba a gente numa paulada só, ele vai desgastando aos pouquinhos. Vai esmorecendo, vai arrancando um pedacinho aqui, vai te fraquejando, quando você menos percebe, você já tombou. E esse povo estava assim. O pastor sempre fala, quando o justo reina, o povo se alegra. Quando o ímpio reina, o povo geme. Nós vivemos aí alguns anos de impiedade. E aqui não era diferente. Quando um bom rei chegava, fazia uma reforma, tratava tantas coisas para que o povo se chegasse a Deus,
povo se alegrava, voltava a servir o Senhor, voltava a cultuar, voltava a celebrar a Páscoa, mas bastava esse rei morrer, entrar um outro ímpio, caía todo mundo de novo na bagunça. A visão que eu tenho desse texto é mais ou menos o seguinte, é que o povo estava seguindo a multidão, como é hoje, como é aí fora. Ah, tá bom aqui nesse lugar? Então nós vamos nesse lugar. Ouvi uma ministração hoje pela manhã que as pessoas muitas vezes procuram igrejas pela proximidade, e não professam a mesma fé que nós, e a gente tem que ter o zelo e o cuidado para não levar legalismo e peso para essas pessoas. Nós vamos ganhar essas pessoas que estão no mundo no amor, não no porrete. Deixa que o Senhor faz isso, deixa que Ele vai tratar. E eu sempre falo, Deus adora um joelho duro, para quebrar mesmo. E muitas vezes as pessoas só entendem isso, e existe um jargão no meio evangélico que diz o seguinte, o cristão, né? Que as pessoas vêm ao Senhor por amor. Eu não acredito nisso, a maioria vem na dor. Pode até não concordar, mas a maioria vem pela dor. Mas enfim, o balde da paciência de Deus já estava quase esgotando com esse povo. Todo mundo na idolatria, os profetas falando, os antecessores Abacuque, Oséias, Jeremias, tantos outros falando com o povo, se afastarem da idolatria, deixarem de seguir outros deuses, e o povo nem aí, dando com os ombros. Como eu disse, o balde da paciência de Deus já estava transbordando. Eu fico imaginando o seguinte, muitas vezes a gente critica ou faz questionamentos a Deus, como Abacuque fez. Eu fico imaginando do lado de lá, de Deus, né? O que esse povo está cobrando de mim, meu Deus? Como se ele pudesse falar, meu Deus, o que esse povo continua cobrando de mim? Lá no deserto eu murmurava, fazia tantas coisas, servi, zelei, não murmurando. E passado todo esse tempo de monarquia, continuaram pecando. E o livro desses profetas nos mostra como o povo estava longe de Deus e como o Senhor traria juízo ao povo, levantando o seu pior inimigo. Como se nada tivesse acontecido, Deus estaria sempre com eles, concordando com tudo. Ledo engano. A maioria pensava assim. Muitas vezes nós pensamos que aquilo que nós estamos passando é castigo de Deus, mas na maioria das vezes é correção. Esse povo em alguns momentos podiam criticar e questionar, por que Deus está me castigando? A pergunta deveria ser outra. Por que eu estou recebendo a correção? E muitos deles não faziam essa pergunta. Como é que nós agimos com os nossos filhos quando eles erram? Alguns talvez passam a mão na cabeça, deixam para lá e permitem que a bola de neve vai crescendo. Outros, como diz no popular, já chegam mais próximos, juntos, e resolvem logo a situação para que o problema não cresça. Se nós que somos falhos corrigimos os nossos filhos, imagina Deus, que ama esse povo apesar de todas as iniquidades, de toda a idolatria abominável a Deus, continuou amando esse povo. Mas ia corrigir, o juízo viria sobre ele. Os babilônios viriam com o chicote de Deus justamente para corrigir esse povo. Um povo se torna escravo por causa das suas decisões. E a palavra nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. Se a gente fizer novamente um paralelo com o nosso país, todas as decisões que o povo, esse povo, na face dessa terra, tomou para levar pessoas pelas eleições diretas ou indiretas, nós pagamos um preço. E muitas vezes questionamos por que aconteceu tal coisa. E aí vamos entrar na discussão, mexeram na urna, não mexeram na urna, não importa. A grande maioria, sim, ainda acredita que o governo precisa suprir todas as necessidades do povo. Isso é uma grande mentira. O governo precisa ser um servidor do povo. Ele faz uso de tudo aquilo que arrecada de cada um de nós para poder retornar em serviços decentes ao povo, mas não faz isso. Esse povo também corrompia-se dessa forma. Já não havia juízo, já não havia justiça, os reis já não apitavam muitas coisas, os profetas tentavam falar aqueles que não foram machucados, mortos ou torturados, se cansaram de falar. E o profeta Abacuque nos oferece uma jornada espiritual de um homem que vem da dúvida à adoração.
Da incerteza, a fé. E da angústia, a segurança de Deus. Se nós dividíssemos o livro de Abacuque em 3 partes, primeiro capítulo, as perguntas e os questionamentos de Abacuque, por que Deus não estava agindo diante de tudo aquilo que estava acontecendo? O segundo capítulo, começam as respostas de Deus. E o terceiro capítulo começa o entendimento, lá no finalzinho do verso 17 ao 19, o que Abacuque já estava começando a entender, por que Deus estava trazendo o povo da Babilônia para levar juízo sobre aquele povo. Algumas verdades fundamentais desses textos precisam estar vivas nos nossos corações, para não pecarmos como Israel pecou no tempo dos profetas. E nessa noite eu quero destacar 4 verdades. A primeira delas: Deus nunca irá tolerar o pecado grave entre o seu povo. Como eu falei, o povo achava porque Deus estava naquele lugar, porque tinha sido usado no deserto, porque tinha movido o povo pelo deserto desde o Egito, por ter feito tantas maravilhas e milagres, ficaria ao lado do povo o tempo todo, concordando com tudo aquilo, como um pai negligente, quando os seus filhos fazem uma série de balbúrdias e não tomam decisão nenhuma sobre isso. O profeta entendeu que o juízo que viria era resultado da rebeldia, da desobediência e pecado do próprio povo. Isso a gente já começa a fazer uma mescla entre o primeiro e o segundo capítulo. Segundo ponto: Deus pode usar incrédulos, ímpios e perversos para castigar seu povo. Da mesma forma, Ele pode usar ímpios, perversos para castigar cada um de nós também, se Ele quiser nos corrigir. Eu me lembro que na época que eu estava fazendo o tratamento, ia com o pastor Reginaldo para São Paulo, conversei com ele em algumas coisas. E muitas vezes naquela época eu trabalhava numa empresa e eu falava, poxa vida, lá a coisa está assim, mesa, dá talher e um pratinho novo para ele, ele vai ficar ali para sempre. Não vai, ele vai voltar para a lama, sempre. Terceiro ponto: os homens deveriam reconhecer honestamente perante a Deus as dificuldades que enfrentam. Como eu disse, mesmo após mais de 500 anos, desde Saul, e todos os reis e profetas se levantavam, o povo continuava pecando da mesma forma. Todos os livros de reis falam, logo no início, fulano de tal começou a reinar no período tal e fazia o que era reto ou fazia o que era mal diante do Senhor. Por que será que Deus sempre colocava isso logo na introdução? A gente acha que aquele rei é ruim. A gente vê a cronologia, nós vamos ver que de todos os 40 tinha lá uma meia dúzia de 5 que foram bons, né, Marcos? Foram bons. Josias foi um deles. Quarto ponto: os homens deveriam aprender a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias são difíceis e o mundo parece estar desabando. Essa, com certeza, é a maior prova que um cristão pode passar. Confiar em Deus quando tudo está desmoronando. Confiar em Deus quando a barriga está cheia, quando o bolso está cheio, quando tudo está bem, é muito fácil. Agora, confiar em Deus quando não tem azeite na botija, está acabando, ou quando a farinha no pote já está na rapinha, e você tem que buscar o profeta para dizer o que eu faço, aí é a prova de fogo que nós temos que passar. Nós sabemos que não é fácil, mas nós precisamos continuar confiando no Senhor. Nós precisamos entender que nós servimos um Deus todo-poderoso, capaz de mudar as circunstâncias, capaz de colocar cada um de nós no nosso devido lugar e fazer que, ainda que venha o juízo, o retorno desse cativeiro, Ele possa nos dar bênçãos sem medidas, nos abençoando, mas nos ensinando como um Pai amoroso. E quantos de nós muitas vezes agimos com Abacuque? Até quando, Senhor? Essa palavra, essa pergunta é bem clássica daquelas que a pessoa já viveu tanta coisa, já levou tanta bordoada, tanta paulada, que ele fala, até quando, Deus, eu vou passar por isso? Até quando eu vou passar por essa prova? Até quando eu clamarei e o Senhor não vai me escutar? Será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Olha a minha situação, o ímpio lá prosperando e eu aqui apertado. Preciso disso, Senhor, preciso daquilo, o Senhor conhece a minha necessidade. Nós falamos no mês passado, seja feita a sua vontade. E aí eu falava para a Solange, seja feita a sua vontade, mas o Senhor conhece a minha, né, Senhor? Então não seja feita a sua vontade, seja feita a minha. E a gente se pega muitas vezes sendo traído pelo coração fazendo isso. E muitas vezes como se Deus fosse cego, surdo, mudo,
e não estivesse nem aí com cada um de nós. Abacuque questionou a Deus para tentar entender por que Deus não agia diante da situação do povo. Os judaítas haviam cometido graves violações e quebravam a aliança com Deus, incluindo perversão da justiça, idolatria, culto a outros deuses, violência no meio do povo e todo tipo de abominações que nunca agradaram a Deus. Será que a gente vive alguma coisa muito parecida com o nosso Congresso Nacional? Pessoas idolatrando homens, subornos, corrupção, falta de justiça, juízes que deveriam julgar a justiça acreditam mais na impunidade do que na justiça. Muito parecido com esse povo aqui. Deus estava no limite para julgá-los com a sentença do exílio para a terra prometida, que aconteceu lá em 597 a.C., quando Judá foi exilado na Babilônia. E ainda falando um pouquinho sobre o capítulo 3, no verso 17, o profeta menciona 6 tópicos. Tudo aquilo que de pior poderia acontecer naquela época, envolvendo toda a situação local. Se a gente fosse traduzir para os dias de hoje, seria mais ou menos assim: de que Deus iria reverter essa situação. Não estava mais preocupado naquilo que ele poderia perder, na circunstância que ele vivia. E como é difícil muitas vezes nos nossos dias, nós vivendo tantas circunstâncias, dificuldades, nos achegarmos diante de Deus, nos ajoelharmos, orarmos, pedindo para que Deus nos conforte, possa suprir as nossas necessidades e continuar confiando nisso todos os dias sem desanimar. Mas é isso que Deus quer, que a gente não desanime, que a gente persevere. Tema do que o pastor falou, mais uma vez, terceira vez esse ano, né, pastor? Tema desse ano. Se lemos o livro todo de Abacuque, podemos perceber que esse é um lindo salmo, na verdade, apesar de 3 capítulos. E logo no início não espelha na atitude inicial do profeta, quando ele começou a questionar. E a confiança demonstrada pelo profeta é resultado de uma resposta de oração. À medida que ele foi entendendo que Deus foi dando visão para ele, pedindo para que ele escreve isso aqui que eu estou te pedindo, coloca no outdoor para que todo mundo que passe correndo possa ver. É como se a gente pegasse a palavra e colocasse lá na porta, para que todo mundo que passe de ônibus, de caminhão, a pé, pudesse ver e falar: nossa, o que eu estou fazendo aqui fora? Notem que Deus não muda a circunstância, mas Ele muda o sentimento de fé desse profeta. Muitas vezes Deus não muda as nossas provações, mas Ele muda o nosso coração, para que a gente possa suportar isso de uma forma diferente. O mesmo nós podemos ver um pouquinho em Lamentações. Abre em Lamentações 3, 22. Lamentações 3, 22, nós vamos ler até o 26. Todo mundo achou? Amém? Diz assim no 22: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação de Deus. Bom, só nisso aqui a gente já pode entender que nós temos que esperar. Agora, não podemos também sentar e não fazer nada. A parte que nos cabe nós temos que fazer. A parte que o Senhor vai fazer, não precisamos nos preocupar. Por isso que eu falo, não andeis ansiosos por muitas coisas ou por coisa alguma. Mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor nos dá pequenos presentes da sua graça e da sua misericórdia. Quantos de nós, nos momentos difíceis ou de circunstâncias complicadas, não somos presenteados por Deus por um refrigério, por momentos de paz, de tranquilidade, de bênção? E poderia sobre isso. Às vezes a gente conversa um pouco em casa, coisas que nós desejamos ou necessitamos, e às vezes eu fico até constrangido de chegar de novo para Deus e falar: Senhor, o Senhor sabe que eu estou precisando de tal coisa. A impressão é que o Espírito Santo fala assim: eu sei. Você sabe que eu sei, por que você está perguntando de novo?
E a gente, pastor, muitas vezes morde o canto da boca, vai dormir, vai fazer outra coisa, mas sempre aquilo está martelando. Isso muitas vezes significa que a gente acaba não descansando no Senhor. A gente confia, mas fica com o pé de um lado ou do outro, como eu sempre falo. Essa situação nos faz pensar, então, o tipo de oração que nós estamos levando a Deus. Deveríamos agradecer por tudo que nós estamos vivendo e o que já vivemos. Talvez muitos de nós já nos esquecemos de tudo aquilo que Deus tem nos dado e já vivemos. Tantas coisas. Eu, enquanto meditava um pouquinho, ficava lembrando um pouco da minha vida lá atrás, uns 30 anos atrás, de tudo aquilo que eu já vivi, que Deus proporcionou de bom e de correção, talvez mais de correção, porque precisava. E me lembrava dos momentos bons que Deus nos proporcionava. E muitas vezes nós nos pegamos questionando, usando o exemplo de Abacuque, assim, quando nós estamos trabalhando demais, qual que é a primeira queixa? Eu preciso ter tempo para minha casa, preciso descansar, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, não consigo, não tenho tempo. Você vai falando. E eu já aprendi uma coisa com Deus, toda vez que eu começo a falar muito, Ele já me mostra para mim parar de falar e acaba me abençoando com aquilo que eu não queria, algumas vezes. E aí tá bom, você está reclamando que você está trabalhando demais e não tem tempo com a família, não tem tempo para fazer uma série de coisas, até mesmo para vir para o culto. Aí tá bom, Deus tira o teu trabalho. Aí qual é a reclamação? Senhor, agora eu tenho tempo para o meu trabalho, mas não tenho tempo para a minha casa, mas não tenho tempo para o meu trabalho. Não tenho trabalho. Vai entender o ser humano, né? E a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente pede para Deus. Muitas vezes a gente vive situações parecidas como essa, e nós ficamos desapercebidos que até nesse momento de não ter um trabalho, Deus nos abençoa com coisas boas e com correções. Talvez aquele tempo que você não tinha para se dedicar com seu filho, você tem agora. Talvez aquele tempo que você não teve para fazer alguma coisa na sua casa, tem agora. Para estar na igreja, tem agora. Você não estava reclamando que estava trabalhando demais? Então Deus tira o trabalho. Agora você tem tempo. Né? E a gente fica reclamando disso. Isso é só um exemplo, tem vários. Eu não vou dar muito exemplo aqui, senão a gente vai gastar o tempo. Se apenas pedimos e não agradecemos, então não há diálogos entre nós e Deus. A gente só pede. E nós temos vivido isso dentro das reuniões de oração, de começarmos a aprender a agradecer. Porque pedir é muito fácil. É que nem aquela criança birrenta que vai no mercado com o pai e fala, pai, me dá um pacote de bala. Você fala, não. Não, pai, mas eu quero a bala. Você fala, não. Pai, mas eu quero a bala. E aí você fica naquela, ou você se constrange, ou você já age de uma outra forma e fala, não vou dar bala e acabou. Né? E fica achando assim, quem manda sou eu e eu não vou dar e acabou. Mas a maioria fala assim, tá bom, então a bala você para de falar. Né? A gente tem essa preocupação muitas vezes de não ter que viver isso com as crianças. Mas a criançada não é fácil não. Tem umas que eu vejo no mercado por aí, misericórdia. Sai arrastando no carrinho assim, pai, eu quero tal coisa. Você fala, que é isso? Né? Daquele tamanho já está assim, quando crescer, misericórdia. Mas vamos lá. Sempre que uma criança tem uma curiosidade, ela vai até os seus pais e espera uma resposta. Por mais ingênua que seja, ela quer uma resposta. Abacuque estava lá. Senhor, por quê? Por que eu tenho que viver tudo isso aqui? A impressão que ele fala, será que esse monte de profeta que estava para trás aqui, desde Samuel, já não falou o suficiente para esse povo? Continuam fazendo tudo errado. E eu ainda tenho que ver tudo isso. Tem que ver o ímpio prosperar, tem que ver a justiça não ser executada com justiça, evidentemente. O ímpio prosperar. Nós temos que nos lembrar disso na próxima vez que nós orarmos. Qual foi a última vez que nós oramos e que você questionou a Deus sobre uma situação que você tem passado? Sim, porque oração nós deveríamos conversar. Os questionamentos normalmente vêm primeiro. A gente pode fazer uma inversão disso. Não para fazer teste com Deus, mas para nos testarmos se nós realmente estamos na posição ou não. É mais fácil pedir, claro. Até mesmo Jesus na cruz, nos momentos mais difíceis da sua vida, se dirigiu a Deus com uma pergunta. Deus meu, por que me abandonaste? E aí alguém vai falar assim, não, então tá bom, se Jesus falou isso, se o próprio Jesus questionou a Deus, por que eu não vou questionar? A diferença é bem grande entre nós e Jesus, bem grande.
Presta bem atenção, o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Muitas vezes nós nos confundimos com isso, achamos que porque somos cristãos, estamos diante de Deus, servindo na igreja, temos uma imunidade cristã e nada vai nos acontecer. É aquilo que a gente sempre ouve aqui no púlpito. Agora eu sou cristão, eu sou crente, então estou livre de todas as coisas. Pode orar dobrado, triplicado, que agora que a coisa começa a pegar. Porque inevitavelmente você vai ter que se separar. A conversão, a separação, a extração literal que acontece da sua vida no mundo para a sua vida com Cristo, vai te remeter a uma série de circunstâncias e provas. E você vai ser provado. Nós vamos ser provados todo o tempo. Falávamos também esses dias. Muitas vezes é melhor o testemunho do que falar muito. Muitas vezes seus parentes já morreram pelo caminho, longe do alimento que você gosta, naquela época dos louvores, do culto, de adoração, da Páscoa, das festas, das celebrações. Para só para pensar. Não precisa ficar 70 anos, não. Um ano. Longe, bem longe, lá no meio do mato, longe. E muitas vezes nós temos a oportunidade de estarmos aqui e não aproveitamos como deveríamos. Novamente fazendo um paralelo, é exatamente como aquele povo fazia. Deus estabeleceu diante de Salomão o templo em Jerusalém. O povo se apegava a isso, mas já não frequentava mais o templo. Já não participavam mais das festas. Já não faziam mais sacrifícios, holocaustos, não levavam mais dízimos. Já começavam a enterrar postes ídolos para adorar, escolher árvores frondosas para poder queimar incenso e prestar culto a deuses, fazer estátuas. E aí começa toda a questão da idolatria que a gente conhece até hoje. Viver uma vida fraca e morna com Deus nos levará para longe dele e, por fim, à perdição. O próprio Senhor já fala, né? Sobre a questão de ser frio, quente ou morno. Os mornos o Senhor vomitará. E a gente tem que tomar cuidado para saber que lugar a gente está. Frio, quente ou morno. A teologia nacional de Israel estava em crise. Por isso o povo recebeu o juízo de Deus. E aí Abacuque vem no capítulo 1, verso 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Como eu falei, nós precisamos aprender a orar e nos humilharmos reconhecendo que nós estamos diante do próprio Deus. O Deus que criou os céus e a terra e tudo que existe aqui. Às vezes dá a impressão que, pela tradição de muitos de nós nos achegamos diante de Deus e não percebemos que nós estamos falando direto com Ele. Talvez a tradição nos levava a pensar em intercessores que não Jesus. E a palavra já fala, não existe nenhum intercessor, senão o Senhor. E muitos de nós às vezes estamos cativos, com a mente cativa dessa forma, como esse povo também estava, achando que não tem a liberdade de falar diante de Deus. A palavra fala, entra no seu quarto, dobra os seus joelhos, fala comigo em secreto que eu te ouvirei. Talvez muitos de nós temos feito pouco isso. Talvez muitos de nós temos negligenciado as reuniões de oração. Um momento pequeno durante a semana. Precisamos aprender a nos humilharmos mais, irmãos, reconhecendo que nós estamos diante do próprio Deus nas nossas orações. Se fosse possível nós passarmos um filme de todas as coisas inúteis que nós já pedimos a Deus até hoje, aqui no telão, a gente ia ficar com vergonha. Posso começar por mim. Muitas coisas que eu pedi a Deus, que talvez não tivesse o menor sentido. Essa semana eu ouvi uma ministração de uma senhora que falava o seguinte, que ela orou 40 anos por uma bênção. Já imaginou? Você está orando 6 meses? Falta 34 anos para receber a bênção dessa mulher. 34 e 6 meses. E quando ela recebeu, a primeira coisa que ela falou disse o seguinte: ainda bem que Deus
me permitiu receber essa bênção agora. Porque se Ele tivesse dado no primeiro ano, eu não tinha maturidade para suportar aquilo. Se Ele me desse no 5º ano, menos ainda. Se Ele me desse no 10º ano, meu casamento estava destruído. Se Ele me desse no 20º ano, eu não conseguiria receber isso, não tinha maturidade para isso. 40 anos, irmãos, para receber uma bênção. Talvez você tenha pedido para Deus continuar um relacionamento e Deus disse não. Talvez você tenha pedido algo que você deseja muito a Deus e Ele também disse não. Talvez você tenha pedido coisas, bênçãos, coisas materiais, um novo trabalho, um casamento, uma cura, um desejo secreto, e Deus disse não. Eu já recebi um monte de não de Deus, irmão. Um monte. Continuo recebendo alguns. Mas eu estou aprendendo. Para pensar, por que Deus muitas vezes diz não para cada um de nós? Porque certamente Ele tem algo melhor para mim e para você. Exemplo dessa mulher, 40 anos esperando uma bênção. Se Deus tivesse dado para ela logo no início, tinha feito besteira. É que nem aquele camarada que sempre jogou em alguma coisa desses jogos de azar aí, nunca ganhou nada. Quando ele ganha 1 milhão, não dá um ano, ele já torrou tudo, está pior do que estava no início. Não sabe administrar. Não tem maturidade para administrar tudo isso. Talvez nós possamos pedir coisas, exemplos. Às vezes um garoto está namorando com uma menina de 15, 16 anos e já quer casar. Não consegue nem se sustentar. Não consegue nem arrumar o seu quarto. Vai querer casar. Não tem como. Está pedindo para Deus, Deus, prepara para eu casar com essa moça e tal. Voltaram, dos 12 que foram e voltaram, 10 vieram reclamando. Tem gigante, a terra isso, terra aquilo. E a gente faz a mesma coisa. Deus prepara alguma coisa, não, mas isso aqui não é desse jeito que eu quero. Então é condicional. Deus tinha preparado para que esse povo saísse do Egito com um número de dias para poder chegar na terra. Era condicional. O que o povo fez? Reclamando. Quer carne, está com saudade de alho. Irmão, para ter saudade de alho e cebola, tem que gostar muito, viu? Né? O Senhor nos trouxe aqui para morrer aqui no meio do deserto, lá no Egito que era bom. Eu não sei vocês, mas eu não queria voltar 20 anos atrás com a cabeça que eu tinha. Se fosse para voltar com a cabeça que eu tenho hoje, talvez toparia. Mas com aquela cabeça que eu tinha 25 anos atrás, de jeito nenhum. E o povo queria isso, voltar para lá. 400 anos de escravidão e doido para voltar para fazer um monte de bobagem. Nós precisamos entender que aquilo que nós vivemos e estamos passando por essa terra é permissão de Deus. E muitos de nós não temos entendido isso. A vontade permissiva de Deus sempre é boa, agradável e vai nos guiar para cada situação segundo a sua vontade. Tema do mês passado. Temos também que nos lembrar que as promessas de Deus, como eu falei, são condicionais e venceremos essa terra se perseverarmos nas condições que Deus estabelece, não na nossa. Para de dar condição para Deus. Não, se o Senhor fizer assim, eu quero assim. É que nem comprar carro, né? Não, eu quero um carro dessa cor, tem que ser assim, 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 assim. É? E Deus fala, não. Aí você fica birrento. Né? Fica bravinho com Deus e não vem mais para a igreja. Senhor, eu tenho sido dizimista fiel. Tenho feito isso, tenho visto nos cultos, tenho mas está sendo legalista em casa, está sendo legalista na rua, no trabalho, falando que não deve. Traz como é hoje. Pergunta para nós que vivemos isso e tantos outros irmãos que passaram estão passando por isso. Qual é o sentimento de compaixão 3 anos atrás e qual é a de agora? Como eu falei, a circunstância é a mesma, mas Deus muda a fé e muda o coração. E a gente precisa entender isso. Né, Karina? Precisamos entender isso. Muitas vezes a gente fala, seja feita a sua vontade, mas se pudesse ser feito a minha é melhor. Né? E não é assim que Deus trabalha. Amém, irmãos? Passa um filme na nossa vida, aumentamos as nossas orações,
recebemos paz que excede todo entendimento, entregamos ao Senhor a nossa vida e Ele nos dará a vitória. Nós não podemos andar como meninos tomando leitinho ainda, depois de tudo aquilo que nós já aprendemos. Chega, já tomamos muito leite lá atrás. Até criança, quando toma leite demais, a partir de um certo momento começa a engasgar, já não vai mais. Se Deus nos abençoa a servir a Ele, então Ele nos atende e não nos abandona. Nós já temos condições de desfrutar de alimentos sólidos, da palavra, de perseverarmos na fé, de servirmos a um Deus fiel, que tem feito tudo para cada um de nós, do horário que nós levantamos até o horário que nós vamos deitar, durante a noite, durante a madrugada. Ele acampa os seus anjos ao redor de cada um de nós, as nossas casas, as nossas famílias, os nossos filhos. Se nós formos parar para pensar, não temos motivo para reclamar muita coisa não. Temos condições nós compreendemos o que significa descansar no Senhor, tudo vai ficar mais fácil. O mundo pode estar pegando fogo lá fora. Foi isso que Abacuque experimentou no final do capítulo 3. Experimentou a confiança no Senhor e a paz que excedia todo entendimento. Abraão confiou em Deus quando Deus pediu seu filho. Jó confiou em Deus quando Deus levou toda a sua família. Paulo, servo de Deus, sofreu até o fim por Cristo. E será que nós, pobres mortais aqui, podemos ser diferentes desses homens? Achar que a gente tem direito de ficar, como eu sempre digo, beiçudo com Deus, bravinho com Deus? Em Romanos 8, 35 a 39, no verso 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Que a gente possa entender isso, que a gente possa viver isso. Como eu falei, ainda que o inferno inteiro se levante, irmãos, que nós possamos passar pelas experiências mais terríveis da nossa vida. Deus está no controle de todas as coisas e não vai nos desamparar. Quando Davi declara no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não é para estar passando por inferno assim, tá assim, você fala, poxa. Quando ele declara que o sofrimento do justo é temporário, mas o castigo do ímpio é final, e certamente chegará, nós precisamos confiar nisso. Todos esses homens ditos poderosos, que estavam lá em cima, em Brasília, achando que estavam fazendo tudo embaixo do pano, estão caindo um por um, e vão cair mais. A gente pode até acreditar que o ímpio não vai ser derrubado, mas Deus é que permite que eles estejam naqueles lugares, e é Ele que remove. Nós precisamos lembrar que a dependência total no Senhor é a chave da nossa aliança eterna com Ele. Se os levitas quiserem subir, pode subir, não tem ninguém aqui. Amém? Os últimos versos do livro de Abacuque nos mostram uma pessoa que, mesmo estando cativa fisicamente, não está cativa mentalmente, não está cativa no seu coração, nem na sua alma e nem no seu espírito. E tem sua mente liberta das situações porque ele confia no Senhor de todo o seu coração. É muitas vezes isso que nós dizemos de uma forma errada. Os problemas estão acontecendo e a gente fica cativo daquilo. Esquece de confiar e entregar as nossas vidas a Deus. Declaramos, servimos um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra, e etc, etc, etc. E no momento que vem a prova, você desmonta. É como se o inimigo falasse, quero ver agora.
o Deus da sua salvação, se é esse mesmo que você serve. Porque do jeito que você está amarelando, parece que não é bem esse Deus que você falava nos últimos meses, não, quando tudo estava bem. Quando você estiver aflito, achando que não há solução e que os inimigos estão por todos os lados, nós precisamos lembrar o seguinte: onde é que está a Síria que se levantou lá atrás? Onde é que está o Egito? Onde é que está o governo Medo, Persa, os romanos, os gregos? Onde é que estão os babilônicos? Onde é que estão os poderosos que se levantavam? Irmãos, os babilônios naquela época, os egípcios eram que nem os Estados Unidos e a Rússia. Literalmente. Poderes terríveis. A palavra fala do jeito que os cavalos vinham, só de ler aquilo lá dá medo. Os cavalos ser descoberto, tudo aquilo que está em CPI, tudo aquilo que dentro e fora do nosso país está de errado, vai vir à tona. Os impérios e os ímpios vão cair e os justos viverão pela fé. Essa é a principal mensagem desse livro. A vitória final em Cristo será maravilhosa, irmãos, se nós perseverarmos. Se nós ficarmos pelo caminho, vamos perecer como esse povo pereceu, por não acreditar no Senhor e por não servir o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O povo de Israel achava que por causa da presença histórica de Deus e por causa do templo estar em Jerusalém, como eu disse, sempre poderiam fazer aquilo que quisessem. Talvez muitos cristãos estão pensando nisso hoje. Eu estou dentro da igreja, eu leio a Bíblia todo dia, eu vou nos cultos, faz mal eu fazer alguma coisa fora. Talvez muitos estão sendo legalistas em público e se prostituindo ou pecando em secreto. Em secreto para os homens, não para Deus. Aquele mesmo povo fazia a mesma coisa. Provocavam a Deus até o último. Quando a gente vê aqui que o cálice da ira de Deus ia se derramar, misericórdia. Imagina Deus pesando a mão sobre esse povo, sobre nós. E você e eu estaremos presos às aflições, aos cativeiros e inimigos desse mundo, se o nosso coração estiver fixado aqui. Eu me lembro de ter falado na última ministração do mês passado. Nós não podemos levar a nossa vida como se nós fôssemos ficar aqui eternamente. Infelizmente, muitos estão desejando ficar aqui eternamente. Presos a coisas, a homens, a circunstâncias, a valores. Ensinamos através da vida de Abacuque, Deus, que ainda que muitas vezes viemos a questionar por que estamos vendo tanta impiedade, tantas desgraças, tantas circunstâncias contrárias à sua vontade nesse mundo. Muitas vezes não entendemos o porquê o Senhor não tem agido.